dia, sejam bem-vindos à nossa RA de hoje, que comemora os 35 anos da Caminho Rede de Ensino. Uma saudação especial ao nosso palestrante, o diretor-geral do SAS Plataforma de Educação, Rafael Martinez, que falará sobre importância da educação no mercado de trabalho. Confiram nos telões as marcas que patrocinam e apoiam a RA SIC Caxias. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Oscar Louro. Cumprimento o nosso palestrante, o diretor-geral da SAS, Plataforma de Educação, Rafael Martinez, bem-vindo à nossa SIC Caxias. Secretário de Educação de Caxias do Sul, o amigo Edson da Rosa, representando a nossa Câmara de Vereadores, vereador Adriano Pressan, bem-vindo. Nosso deputado estadual Guilherme Pazin, que deve estar em deslocamento, chegando em alguns minutos. A diretora-presidente da Caminho do Saber, Maricela Chiapim. A rainha e as princesas da Festa da Uva, a Lisandra Quinali, a Eduarda Rosarim Menezes e a Letícia de Carvalho, bem-vindas de volta a essa casa. A imprensa, senhoras e senhores. Nesse momento, com muito pesar, gostaria de convidar a todos para que nos unamos num minuto de silêncio em memória do nosso inestimável Valmor José Vanassi, que foi membro do nosso Conselho Superior, aqui da casa, e que ontem nos deixou. Senhoras e senhores, inicio esta saudação parabenizando a Caminho Rede de Ensino por comemorar 35 anos dedicados ao ensino e à educação na nossa região. Esta marca expressa a excelência e o comprometimento dessa importante instituição em fornecer uma educação de qualidade e moldar o futuro de gerações de estudantes. Que esses 35 anos sejam apenas o começo de uma exitosa jornada na consolidação dos alicerces positivos da educação brasileira. Que a Caminho continue a capacitar as nossas crianças e jovens, preparando-os para o mundo moderno. Vale destacar que um dos grandes diferenciais da Caminho é o compromisso com a educação em turno integral, o que proporciona aos alunos um ambiente enriquecedor e completo para o seu desenvolvimento,
como ser humano e como cidadão. Parabéns, Maristela, e todo o time da Caminho por esta conquista e pelo legado que estão construindo para a nossa sociedade. Senhoras e senhores, esta comemoração e o tema da palestra de hoje nos oportunizam abordar um assunto de extrema relevância para o nosso país, que é justamente o tema da educação. Partimos do pressuposto de que a educação é o alicerce para o desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento enquanto nação. Por essa razão, creio bastante oportuno compartilhar com vocês algumas preocupações e reflexões sobre o estado atual do sistema educacional brasileiro, bem como algumas soluções possíveis para os problemas que enfrentamos. Em primeiro lugar, é fundamental considerar que a educação no Brasil enfrenta, sim, desafios muito importantes. Antes mesmo da pandemia, já estávamos lidando com problemas estruturais e a situação só piorou com o fechamento prolongado de escolas. O impacto da crise na aprendizagem dos nossos alunos, especialmente nos mais vulneráveis, é profundo e preocupante e precisa ser trabalhado. Melhorar a educação básica é fundamental. Precisamos entender que a solução para os nossos problemas vai muito além da mera alocação de recursos financeiros, sempre e cada vez mais reivindicados. Os custos do sistema público são, no mínimo, 3 ou 5 vezes maiores do que o privado. Então, dinheiro não é o problema. Dinheiro que, pela lógica, deveria formar 5, 6 vezes mais estudantes. E, por vezes, temos 2 ou mais escolas em um curto raio de distância. Escolas que poderiam otimizar os recursos disponíveis. Embora o Brasil gaste mais em educação do que a Coreia do Sul, observem, nós investimos mais do que a Coreia do Sul. É inegável que não estamos alcançando os mesmos níveis desta nação que é referência para o mundo todo quando nós falamos em educação. Essa discrepância nos faz refletir sobre a necessidade urgente de revisitar as nossas políticas e estratégias educacionais, visando uma melhora substancial no sistema. Nosso desempenho nos principais rankings mundiais de educação estão aí para provar. No PISA, o Brasil apresenta resultados médios estagnados desde 2009. Nas 3 áreas avaliadas, além de um desempenho significativamente inferior ao desempenho médio dos países membros da OCDE. Igualmente, muito se fala e muito se promete em época de campanhas eleitorais. Porém, os problemas, ano após ano, governo após governo, persistem os mesmos. Por isso, entendemos que existem questões cruciais que precisam ser encaradas, como, por exemplo, possíveis falhas na formação de profissionais da educação, instabilidade de políticas educacionais e a interferência política nos órgãos de educação, que, a nosso ver, são fatores que afetam diretamente a qualidade do nosso ensino. Além dos desafios já listados, enfrentamos também um tabu que está enraizado em toda a nossa sociedade, em relação ao ensino público ou privado. É fundamental que superemos essa divisão e reconheçamos que precisamos trabalhar em direção a um sistema educacional em que o compromisso com a excelência seja o ponto central, independente de público ou privado. Precisamos considerar todas as opções, inclusive a compra de vagas nas escolas privadas, para suprir carências e demandas
da escola pública, de maneira aberta e colaborativa, sem resistências. O foco deve ser sempre garantir acesso à educação de qualidade para todos, independente da origem da instituição. Somente com este espírito de cooperação, poderemos oferecer oportunidades iguais a todos os nossos estudantes e alcançar o avanço tão necessário para o nosso país. Outro exemplo, Caxias, a nossa Caxias, ainda possui crianças de 0 a 6 anos fora das creches. Estamos falando da fase em que a criança está formando o seu caráter. E não é só Caxias do Sul, obviamente, mas o Brasil está deixando muitas crianças de fora da fase mais importante da formação de um ser humano. E as consequências nós vamos experimentar logo adiante. Outra questão que nos preocupa, no início do ano, o governo federal suspendeu a implementação do novo ensino médio. Estamos em setembro. E até agora nós não sabemos para que lado nós iremos. Sinal de que não temos um direcionamento claro para a nossa educação nacional. Senhoras e senhores, considerar a gestão por resultados como ferramenta eficaz para melhorar o desempenho da educação, algo que defendemos, também está distante da realidade na maioria das nossas escolas. Nós acreditamos que avaliações contínuas, formação continuada de professores, otimização dos recursos e gestão baseada em dados podem fazer e muito a diferença na qualidade da nossa educação. No entanto, para que essas iniciativas tenham sucesso em todo o país, precisamos de cooperação e colaboração estreita entre todas as esferas de governo e a sociedade, inclusive o nosso Sistema S, que faz parte de todo o sistema de educação brasileiro e tem a importante missão de formar pessoas, técnicos e jovens aprendizes. Ou seja, devemos agir com determinação e responsabilidade para enfrentar o desafio que temos pela frente, garantindo o futuro para os nossos alunos e para o Brasil como um todo, buscando sinergia nos níveis municipal, estadual e federal, e envolvendo a sociedade em um diálogo construtivo. Somente unidos e comprometidos com a educação de qualidade é que vamos superar cada um desses problemas. Todas essas questões têm um impacto significativo e, infelizmente, muitas vezes nos levam à fuga de cérebros para outros países, situação potencializada pelo trabalho à distância. Perder nossos talentos é um prejuízo para o potencial de crescimento e desenvolvimento do nosso Brasil. Precisamos urgentemente reverter esta tendência, criando um ambiente que valorize e estimule a educação, garantindo oportunidades a todos os cidadãos brasileiros. E antes de finalizar, eu não poderia deixar de mencionar a proximidade do nosso 20 de setembro, data na qual comemoramos a nossa Revolução Farroupilha. É uma oportunidade para celebrar a nossa história, a nossa cultura e o orgulho de sermos gaúchos. Nesta ocasião, em nome da SIC Caxias, quero reforçar a nossa paixão pelo Rio Grande, o nosso otimismo quanto ao futuro desse estado que tanto amamos. Assim como os farrapos lutaram por seus ideais, também devemos preservar na busca de um Rio Grande mais próspero. Que o 20 de setembro nos incentive a continuar trabalhando juntos em prol do desenvolvimento desta nossa terra. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, a edição de hoje, então, marca os 35 anos da Caminho Rede de Ensino. A Caminho Rede de Ensino é referência na Serra Gaúcha e completa 35 anos de existência em 2023, dedicados a uma educação de excelência e individualizada por estudante. Desde o surgimento, a Caminho veio com a proposta de trazer um ensino inovador e diferenciado.
O atendimento é personalizado, visando potencializar as habilidades dos alunos e fortalecer suas competências. A Caminho trabalha com o propósito de formar agentes transformadores do mundo, líderes do presente e do futuro, protagonistas de suas escolhas. Para isso, conta com 3 pilares principais, que norteiam toda a proposta de ensino. Um conteúdo forte em parceria com a plataforma de educação SAS, aliado a um intenso trabalho de inovação e tecnologia, e a um desenvolvimento de habilidades socioemocionais, e é capaz de proporcionar uma formação integral ao aluno e estudante. O jovem que estuda na Caminho sai preparado para ser um líder de sucesso, pessoal e profissional. Nosso agradecimento à senhora Maristela Tomasi Chiappin por comemorar conosco o aniversário da escola. Temos um momento, então, especial agora. Convidamos para a entrega de placa o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro, e para receber essa homenagem, convidamos a diretora-presidente da Caminho Rede de Ensino, Maristela Tomasi Chiappin. E para compor a foto, convido a nossa vice-presidente de serviços, Idalice Manchini. Por favor, os nossos vice-presidentes também, Rubem Bisi, da Indústria, e Eduardo Michelin. Antes da nossa palestra, lembramos que as perguntas devem ser realizadas através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando com a câmera do seu celular, o QR nos telões ou na sua mesa. E convidamos ao palco o nosso palestrante, Rafael Martinez. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar agradecendo o convite aqui do presidente Celestino para vir falar aqui na SIC, a Maristela também, naturalmente. Também saudar aqui o secretário de Educação, aqui de Caxias, Edson, o vereador que lidera aqui a Comissão de Educação, Adriano. O que eu vou falar um pouquinho hoje é sobre temas de educação, né, que eu acho que valem a gente refletir, pensar e trazer aqui para a nossa realidade. Mas antes disso, eu vou só rapidinho falar sobre a instituição que eu represento, né, que eu acho que muitos de vocês não vão conhecer. Então, eu hoje sou diretor-geral do SAS. O SAS é um sistema de ensino que hoje está em mais de 1.100 escolas no Brasil inteiro, né, inclusive aqui na Caminho do Saber, e está em várias escolas de referência do Brasil inteiro, e faz parte de uma entidade chamada Arco, que é uma empresa, né, uma holding, que hoje é a maior empresa de educação privada da América Latina. Então, é um grupo que tem uma boa relevância. E eu, pessoalmente, sou apaixonado pelo tema de educação há muito tempo, até comentei um pouco antes, né, eu fiz meu mestrado lá na Universidade de Columbia, em Nova York, sobre o tema de educação e desenvolvimento econômico. Então, é um tema que, para mim, ele é muito interessante, e geralmente as pessoas que gostam disso, eles começam com um slide mais ou menos igual a esse daqui, ó. Vão ter alguns slides aqui, mas eu vou sempre tentando explicar, porque eu sei que as letrinhas estão pequenas, né? Mas o que a gente está vendo nesse slide? A gente está vendo aqui no eixo X o PIB per capita dos vários países do mundo, e no eixo Y o nível de resultado que eles têm no PISA, né? E você vê aqui claramente uma correlação, né? É muito fácil de ver que existe uma correlação aqui, né? Quanto maior as notas do PISA dos diferentes países do mundo, mais eles são desenvolvidos. Isso parece um pouco óbvio, mas vale explicar, né? Por que isso acontece, né? O que faz essa relação? Primeiro que existem algumas coisas que você aprende na escola que são básicas para a sua vida, né? Então, você tem que aprender a ler e escrever, você precisa aprender a fazer conta de matemática, né? Tem muitas coisas que são necessárias. Se você não consegue nem chegar nesse nível, você não consegue mais nada de crescimento na sua vida. Tem uma segunda coisa, especialmente nos países desenvolvidos, que é o tal do aprender a aprender. Eu gosto muito desse tema, lá nos Estados Unidos é muito discutido, que muitas vezes você, inclusive,
mostra para os alunos, né, expõe eles conteúdos que não são tão óbvios para eles entenderem. Por que você aprende química? Por que você aprende biologia no ensino médio? Você aprende porque você está tentando criar a capacidade das crianças de aprenderem a aprender algo. E aí, qualquer que seja a profissão que ela vai fazer no futuro, ela tem essa capacidade cognitiva desenvolvida, e esse desenvolvimento o seu potencial cognitivo, ele é feito basicamente quando você é uma criança, né? Depois, quando você fica adulto, você vai aprender coisas novas, mas o seu potencial cognitivo vai estar mais ou menos no nível que você desenvolveu quando você era criança. E terceiro, especialmente em países desenvolvidos, não necessariamente tão fácil no Brasil, já vou falar um pouco mais sobre isso, é porque se trabalha de forma muito intensa as questões socioemocionais, né? Então, também estávamos falando mais cedo. Por que em qualquer uma das empresas de vocês, por que geralmente se fazem demissões, né? 70%, 80% das demissões geralmente ocorrem por fatores socioemocionais. A pessoa não consegue ter a disciplina de cumprir o que ela prometeu. A pessoa não consegue trabalhar em equipe. A pessoa fica fazendo fofoca e tentando derrubar os outros, né? Não consegue ter um trabalho minimamente razoável do ponto de vista socioemocional. E aí não funciona. E você acaba tendo que desligar muitas pessoas que, inclusive, às vezes são super inteligentes, super talentosas, mas não conseguem trabalhar numa organização que demanda um trabalho em equipe, né? Então, esses temas são todos desenvolvidos em muitos lugares do mundo, e isso faz com que a educação... Mais perto? Isso ficou melhor mesmo, hein? Isso faz com que essa correlação ela seja muito forte em muitos países. Aí eu trouxe também uma reportagem da Folha de São Paulo, dessa semana, que trazia esse gráfico, que ele mostra quantos anos, em média, as pessoas ficaram na escola, né, no eixo X, e no eixo Y, de novo, o PIB per capita, né? E tinha só alguns exemplos. Aí o que você vê aí? Que em todos os lugares do mundo, quanto mais as pessoas ficam na escola, maior a produtividade. E no Brasil, isso está acontecendo? Não. No Brasil, essa correlação ela não existe. Infelizmente, no nosso país, a qualidade do nosso ensino na média, óbvio que estou falando sempre em média, ele não é suficiente para gerar um aumento de produtividade, né? Porque esses temas que eu acabei de citar como os mais importantes, muitas vezes não são bem trabalhados aqui. Então, quando a gente fala sobre currículo, por exemplo, não tem problema ter química e biologia. Isso o mundo inteiro coloca química e biologia no ensino médio. O que tem problema é você ter uma abordagem de química e biologia que não está focada em aprender a resolver problemas, que é uma coisa que as ciências são muito boas para ensinar para as crianças, e está preocupada em fazer as pessoas decorarem a tabela periódica, que é uma coisa que é uma habilidade que ela não vai ser necessária para a vida, né? Então, o currículo aqui não funciona. A formação dos nossos professores é muito difícil, né? Então, a gente tem problemas crônicos. Isso, inclusive, tem saído muito na imprensa. Hoje, a maior parte da população não aspira a ser professor, né? Então, as pessoas mais talentosas não querem para a educação. Você vai lá, um diretor nosso recentemente foi para a Finlândia, que hoje é o grande caso, né, de sucesso no mundo de educação, sempre o primeiro lá do PISA e tal. Na Finlândia, um professor ganha mais do que um médico. É a profissão mais valorizada do país. Então, todo mundo quer ser professor, as pessoas mais talentosas vão para a profissão de professor. Isso não é verdade necessariamente no nosso país, né? E a questão socioemocional é outra que não é muito bem trabalhada, na média, aqui nas nossas escolas. Então, isso tudo nos gera um panorama que ele não é um panorama muito positivo quando a gente pensa na qualidade da nossa educação. E aí, esse aqui é uma frase de um autor americano, que eu acho que eu queria fazer algumas discussões sobre isso, né, que as pessoas geralmente superestimam o que elas conseguem mudar em um ano e subestimam o que vão mudar ao longo do tempo. Então, né, temos muitos empresários aqui. Se eu perguntasse para vocês, há exatamente um ano atrás, o que vocês queriam que tivesse acontecido nas suas empresas e que vocês esperavam que ia acontecer, provavelmente vocês falariam muito mais do que foram capazes. Porque tudo que a gente tem palpável, que é o que está nesse prazo de um ano, a gente acha que vai ser fácil, que vai acontecer, e aí você acaba superestimando a sua capacidade. Por outro lado, muitas vezes as coisas mais de longo prazo, a gente subestima como elas vão acontecer, né? Eu tive até um professor lá de economia,
Ele falou assim, olha, até o negócio lá o fato do crescimento da economia ser composta, né? Então, o tal do juros, como se fosse o tal do juros sobre juros. Se um país cresce 3,5% ao ano durante 20 anos, nesses 20 anos ele dobra o PIB dele, né? Porque é 3,5%, depois o segundo ano é 3,5% em 3,5%. Né? Então, essas pequenas mudanças que você faz, ao longo de muito tempo, fazem mudanças muito grandes. Então, se eu perguntasse lá em 2005, por exemplo, quanto é que o mundo ia mudar, talvez a gente não soubesse. Mas olha as coisas que foram criadas nos últimos 15 anos. Pensa na nossa vida hoje. Quanto que a gente depende do Uber para se locomover, do WhatsApp para se comunicar, das redes sociais, né? Com o tempo a gente investe nas redes sociais, no Spotify para ouvir música, no iFood para pedir comida, no Google Drive. Quantas vezes aqui, bom, não sei se todos, mas eu muitas vezes já fui para outras cidades e peguei um apartamento no Airbnb. Então, a quantidade de coisas que foram lançadas nos últimos 15 anos é muito grande. E para os próximos 15 anos, isso vai ficar ainda maior. Não se enganem. O mundo vai mudar cada vez em taxas mais aceleradas. Então, se a gente pensa, né, que em 15 anos, se tudo foi criado, isso mudou muito do nosso dia a dia, para os próximos 15 anos, isso vai ser ainda mais relevante. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso coloca na educação um desafio ainda maior. Né? A gente hoje já não tem educação boa o bastante para a sociedade de hoje. Só que a nossa sociedade, daqui a 15 anos, vai mudar ainda mais. Então, a gente vai precisar de novas coisas. E a educação, né, eu estava falando, eu tenho 2 filhinhos de 3 anos de idade. Então, nos próximos 15 anos, eles vão se formar, né, no ensino médio quando eles fizerem 18 anos. Esses próximos 15 anos vão definir muito a vida deles. Porque ali você cria muitas das suas coisas. Para se prepararem para o mundo que a gente não sabe qual vai ser daqui a 15 anos. Né? E aí a nossa educação, ela certamente nos deixa com muito perigo se a gente não fizer alguma coisa rapidamente. Outro indicador disso, a letrinha está pequena aqui, então eu vou ajudar lendo. Tá? Aqui um estudo do Fórum Econômico Mundial, com quais são as 10 profissões que mais vão crescer nos próximos anos e quais são as 10 profissões que mais vão diminuir nos próximos anos. Então, veja se a nossa escola hoje prepara os nossos alunos para serem especialistas em inteligência artificial e aprendizado de máquina, especialistas em sustentabilidade, analistas de business intelligence, analistas de segurança de informação, engenheiro de fintechs, analista de dados, engenheiro de robótica, engenheiro de eletrotecnologia, operador de equipamentos agrícolas, especialistas em transformação digital. Estamos sendo preparados para isso? Isso aqui é o que vai demandar. Aí vamos pensar o que a gente prepara hoje e ver se talvez a gente prepara para essas outras funções. O caixa do banco, o atendente de serviços postais, o atendente de ingressos, secretários, funcionários de material e registro de estoque, time de contabilidade e folha de pagamento. Enfim, tem muitas e muitas funções que elas vão desaparecer nos próximos anos. Né? Isso vai fazer com que a gente precise de uma educação pensando para frente. E só mais um do Fórum Econômico Mundial, esse aqui eu gosto muito, tá? Porque fala de novo das tais habilidades. Eles sempre fazem esse estudo de quais são as habilidades que são mais importantes num certo momento da história e sempre fazem uma projeção para 10 anos para frente. Então, em 2015, a habilidade mais importante que existia era a resolução de problemas complexos. A segunda era a coordenação com outras pessoas, gestão de pessoas, enfim, critical thinking, pensamento crítico, etc, etc. O que eles estão enxergando para 2020 e o que eles estão enxergando para 2030? Que são duas das habilidades mais importantes. A habilidade de ser criativo e a habilidade de resolver problemas complexos. Porque são as coisas que a gente vai precisar fazer. Né? A gente vai precisar cada vez mais ser capaz de resolver problemas. Né? Eu estava contando um pouquinho mais cedo que isso vai, inclusive, na educação. Dei um exemplo. Quando eu aprendi matemática, nos anos iniciais, né, que na época chamava primário, como é que funcionava? A gente falava um negócio que era o tal do arme e efetue, que era o seguinte: você pede um monte de contas para os alunos fazerem.
né? E vai lá na tabuada e faz ele decorar muitas vezes a conta de matemática. Isso não ensina ninguém a resolver um problema complexo. Como é que você ensina para uma criança resolver um problema complexo? Você ensina falando o seguinte: olha, você está no segundo aninho, está lá com 7 anos, né, muito novinho, fala assim, não, veja só, a sua mãe pediu para você colocar a mesa, e falou que vão ter 10 convidados, que vão querer sobremesa, mas que ela já colocou na mesa 5 pratos, 4 talheres do prato principal, 3 colheres de sobremesa, e eu quero que você fale quanto mais você tem que pegar para levar na mesa. Aí a criança tem que ler esse texto e falar, peraí, como é que eu vou estruturar essa conta aqui? Eu preciso de 15 pessoas, já tem 4 pratos desse, então 15 menos 4, 11, então são 11 pratos, né? Então você está ensinando a matemática como uma resolução de um problema, e não ensinar a matemática simplesmente fazendo uma tabuada, porque daí as crianças não sabem o que fazer com isso, elas não sabem que contexto, matemática é tudo na vida, o tempo inteiro você tem que estar fazendo algum nível de conta, mas ela não consegue conectar aquelas tabuadas que elas fazem com esse ponto. Essa é uma forma de ensinar desde criança o que no futuro será uma capacidade de resolução de problemas complexos, né? Estou ensinando isso aqui para uma criança de 7 anos, quando ela tiver 25 anos, ela vai conseguir resolver problemas muito mais complexos. E o outro, até vou falar um pouco mais para frente, é a criatividade. Criatividade é um tema que eu acho que em alguma medida é um certo tabu. Porque a gente acha que criatividade é assim, a pessoa nasce criativa ou não nasce criativa. Primeiro, todas as crianças nascem criativas. Tá? Quem tem aqui, eu estou agora com os meus filhinhos de 3 anos. Se eu vejo as coisas que eles falam, eu tenho certeza que eles são muito criativos. Só que ao longo da vida, a gente vai podando a criatividade das crianças com a forma com que a gente lida com elas. Segundo, a maior parte das criatividades, elas não são as coisas que são ultra-revolucionárias. Você não precisa pensar que criatividade é só o Steve Jobs que criou o iPhone e mudou o mundo. Pô, é claro que o Steve Jobs é muito legal e muito criativo, mas não é só sobre isso. Você não precisa ser a pessoa que mudou o mundo para ser criativo. Você pode ser criativo em um monte de coisas no dia a dia que vai trazendo inovação e vai trazendo melhoria contínua. Não precisa ser sempre a coisa mais disruptiva do mundo. E isso dá para ensinar. Então, a Maricela estava falando, inclusive, né, que no caminho tem aula de robótica. A aula de robótica é sobre isso. Vai lá, cria alguma coisa de sucata aqui, né? Vamos fazer a criatividade de um jeito. Eu, ano passado, eu julguei lá uma competição de soluções ambientais, né, de uma rede de escolas. As crianças de 16 anos, no laboratório, criaram um barquinho que funcionava, que para eles o desafio era despoluir o Rio Tietê, lá em São Paulo. E o barquinho funcionava, andava, conseguia jogar substâncias químicas na água que faziam a limpeza dela, tinha umas pazinhas para o lado que conseguiam pegar as garrafas de plástico que estão no rio. Isso é criatividade. Se isso vai dar certo ou não, não sei se essa é a melhor solução do mundo, mas você está criando na criança a ideia de que ela tem que pensar um pouco de outras possibilidades. E cada um era o mesmo problema. Cada grupo trouxe uma coisa diferente. Né? Cada grupo trouxe uma coisa diferente. Então, criatividade também é uma coisa que ela é muito ensinável. Né? Então, vamos lá. Tendências de educação. Quais são as coisas que a gente tem que estar de olho? Primeira coisa, as competências cognitivas do século XXI. Né? Eu vou começar aqui com a que eu acho que é mais óbvia, que chama programação. Programação é uma coisa que, nos próximos 10, 15, 20 anos, não quer dizer que todo mundo vai ser programador, mas todo mundo tem que entender o mínimo sobre isso. Existem hoje estudos, né, estava falando sobre isso também, que hoje a inteligência artificial consegue fazer uma boa parte do trabalho de um advogado, por exemplo. E consegue. Não quer dizer que vai substituir, não, porque a inteligência artificial não substitui ninguém. Mas o advogado que sabe mexer com inteligência artificial a favor dele vai ser muito mais produtivo do que os outros advogados. Precisa ser o cara que mais entende de escrever um código complexo? Não, mas precisa ter uma noção de como essas coisas funcionam. Né? Então, essa é uma competência cognitiva que vai ser necessária no século XXI. Competências cognitivas associadas às competências socioemocionais. Falamos, né? As pessoas geralmente são desligadas e não dão certo em seus respectivos trabalhos por causa de competências socioemocionais. Não tem disciplina,
não tem capacidade de trabalhar em equipe, não tem resiliência, né? Hoje, também outro negócio está muito na moda, criticar, entre aspas, a tal da geração Z, né? Que é essa né, criançada um pouco mais nova, que chega no mercado de trabalho sem resiliência, e que na primeira frustração já pedem para sair e não conseguem lidar com isso. Não dá. Assim, o mercado de trabalho não dá para não ter resiliência. Então, a gente tem que preparar isso. E essas competências, se você sai da sua escola com 18 anos sem algum direcionamento disso, é difícil de criar depois. Porque essas coisas elas estão muito enraizadas. Dá para desenvolver? Lógico que dá. Né? Faz terapia, faz um monte de coisa. Mas quando é criança é muito mais fácil, porque você está moldando o comportamento da criança. Protagonismo do aluno. Esse é outro tema, ele é super complexo, porque todo mundo gostaria que o aluno fosse protagonista, mas o aluno também não quer ser muito protagonista, né? Então, é um negócio meio difícil. Mas hoje o aluno consegue aprender o que ele quiser. Existem uma quantidade de recursos no mundo, Google, etc., que o aluno aprende o que ele quiser. Então, nesse sentido, o professor ele deveria ser quase que um mentor, né, para o aluno. O professor ele vai indicar os caminhos e dar suporte, né, para o aluno. E, obviamente, o tema de cultura digital, porque o mundo vai ser cada vez mais digital. Programação. Aqui são coisas da... vou voltar. São reflexos que a nossa BNCC hoje, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o que deveria estar sendo ensinado nas escolas, ela já prevê isso para daqui a 2 anos. Todas as escolas têm que dar princípios sobre esse assunto. Não é ter uma aula de programação, mas esse assunto, o aluno precisa saber assim, o que é programar. Ele precisa entender, por exemplo, que programar é como se fosse aprender uma língua. Programar é a mesma coisa que aprender inglês ou aprender alemão. É uma forma diferente de comunicação, de uma forma com que a máquina entenda. Não sei, eu até poderia ter trazido aqui, se alguém já viu um vídeo que é o seguinte. Tem uma criança e o pai fala assim, filho, me dê instruções para eu fazer um sanduíche, um misto quente para você. E escreva. Aí, primeira tentativa, a criança escreve, olha, coloque, sei lá, manteiga, presunto e o queijo no pão e esquente. Só que essa função para um computador, ela não existe, porque ela não sabe o que é coloque, ela não sabe como é que coloca, então ela não sabe nem começar, né? Aí a criança entende. Então, o segundo passo, não, você tem que dar mais detalhado. Você vai ter que falar, pegue uma faca, pegue o pote de manteiga, coloque aqui, pegue uma faca, segure a faca na sua mão, vire um pouquinho a sua mão, gire ela por cima da manteiga e passa por cima. Esse é o que ela deveria fazer. Para você explicar para uma criança que ela tem que dar todas as instruções uma a uma, é muito difícil. Aí o vídeo ele fica nessa repetição de ele quase consegue, mas aí o pai entende um pouquinho errado e dá errado. Programação é isso. Você tem que transformar aquilo que para a gente, seres humanos, é óbvio, por causa do contexto, para a máquina, que ela não consegue entender isso. Então, você tem que dar esse contexto para ela. Isso é um pouco a linguagem de programação. Isso que vai ser necessário que se entenda, né, por todas as nossas crianças. Eu já falei um pouquinho sobre criatividade, né, que criatividade não é para poucos, e criatividade definitivamente não é só para os gênios. Criatividade ela existe em todos os lugares. Tem esses 2 livros aqui, como O Cérebro Cria e o Originais. Esse é o Originais da direita aqui, que é do Adam Grant, que é um pesquisador lá nos Estados Unidos. É sensacional. Ele mostra como a criatividade ela não é esse bicho de 7 cabeças que a gente coloca. Ele vai muito pelo processo de você ir tentando e fazendo, né? Os maiores inventores do mundo fizeram muitos e muitos erros até virarem bons inventores. Porque você quebrar paradigmas significa um processo de erros, né? E a gente tem que normalizar isso. Se você não normaliza, isso não é possível. Isso até é interessante. E criatividade, dá para testar? O Brasil está longe de falar sobre isso, né? A gente não consegue nem ensinar português e matemática, né? Mas na prova do PISA, essa aqui foi a última prova do PISA. Última ou penúltima, agora talvez já seja a penúltima. Basicamente, falava de um festival de comida numa certa cidade, e o pedido era para fazer uma bandeira do festival. E aqui estavam essas formas, e essas comidas aqui eram as coisas que ele poderia encaixar de alguma forma aqui em cima. Isso aqui é criatividade, você tem que criar uma bandeira. E eles têm, inclusive, né, nos países mais envolvidos, eles têm rubricas de avaliação. O que é rubrica de avaliação?
Se alguém escrever lá, como é que você sabe se isso aqui é 0, 5 ou 10? Né? Você tem que ter critérios. Olha, para isso funcionar, esteticamente tem que fazer algum sentido. Tem que trazer a comida, porque se não colocar a comida não vai fazer sentido. A frase que ele escrever aqui embaixo tem que ter algum nexo com o que ele escreveu lá em cima. Né? Tem critérios que são utilizados para ver como é que foi esse nível de criatividade. Isso aqui é os países desenvolvidos, foi citado aqui, né, Coreia do Sul, é isso que os países desenvolvidos estão pensando, porque eu preciso desenvolver criatividade, e é por isso que o PISA, né, que é a grande prova, aliás, não expliquei, não, o PISA é a prova internacional que é feita para comparar a aprendizagem em todos os países do mundo. Por isso que o PISA hoje coloca esse tipo de questão em sua prova, porque eu quero saber a capacidade das crianças de serem criativas. Né? É uma das habilidades. É a única? É óbvio que não é a única. Não existe radicalismo em educação. Educação é sempre incremental. Né? Não dá para achar que então agora vamos parar de ensinar português e matemática. De jeito nenhum. Não é sobre isso. É como é que eu coloco um pouco esse panorama... vou mais perto, né? Como é que eu coloco um pouco esse panorama dentro das escolas. Socioemocional. A gente fala muito sobre isso no SAS, até coloquei aqui um exemplo nosso, que assim, esse tema de trabalhar a comunicação, o autoconhecimento, a autoconfiança, o protagonismo, né, todas essas habilidades socioemocionais, é uma responsabilidade de todos os professores. Todos os professores. Não tem mais espaço hoje em dia para o professor de matemática achar que ele não tem que trabalhar esse assunto. Ele tem que trabalhar esse assunto, porque é naquele momento na escola que a criança vai aprender muitas dessas coisas. Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, tem lá, aí, né, dá um exemplo do SAS. Nosso livro de matemática, lá de 6º ano, eu estou ensinando ângulos, né, para as crianças, e eu faço um exercício de ângulos para criar uma rampa de acessibilidade, como é que funcionaria, e depois eu peço para o professor de matemática discutir por que a rampa de acessibilidade é uma coisa importante. Né? E a gente vai discutir uma dessas habilidades socioemocionais que chama empatia. Né? Então, cada uma das nossas disciplinas, a gente vai colocar sempre trabalhos olhando para esses temas todos, de alguma forma, para que seja trabalhado por todos os professores. Isso também é a referência, de alguma forma, internacional, da melhor forma de você desenvolver isso. Não quer dizer que você não possa ter uma aula específica de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Muitas escolas têm, super vale a pena. Mas não dá para deixar isso na mão de só um professor. Esse é um tema que toda escola tem que entender, porque esse aqui é o que vai fazer as crianças, no final, terem sucesso ou não em suas respectivas vidas. Outro tema, tecnologia na educação. Já vou explicar o gráfico, e a gente vai... Esse aqui vale ir um pouquinho mais a fundo. Então, esse gráfico aqui é o seguinte: em várias habilidades, participar de resolução de problema, demonstrar pensamento crítico, reter o que aprende, fazer associação entre diferentes disciplinas, em vários temas que são importantes de se desenvolver, fizeram um estudo, né, e a bolinha branca é quanto que as crianças conseguiram aprender sem o uso da tecnologia, e a bolinha verde é quanto que elas conseguiram aprender com o uso da tecnologia. Tá? Então, óbvio que você olha isso e você percebe que a tecnologia na educação ela é boa. Tá? De novo, tem alguma coisa na educação que ela vai resolver todo mundo sozinho, todos os problemas? Não. Então, a tecnologia também não é a resolução de todos os problemas, mas ela é uma ferramenta muito bacana. Para dar um exemplo de como a tecnologia, por exemplo, ela não é... Aliás, eu acho que até tem um videozinho aqui na sequência, deixa eu ver se já é o próximo. Deixa eu passar um videozinho, eu já volto.
Soa familiar para alguém aqui? Soa? Alguém tem netos, filhos, que essa é a sensação? Para vocês saberem, os países desenvolvidos, muitos países da Europa, estão proibindo os alunos levarem celular na escola. Chega na escola, eles pegam os celulares das crianças. Mas fala assim, mas Rafael, você acabou de falar que a tecnologia ajuda muito? Sim, lá dentro a escola tem aplicativos, tem devices, né? Tem Chromebooks, iPads, o que for, para que na hora que a escola achar que faz sentido dar acesso à tecnologia, ela vai decidir. Mas não é a qualquer momento, senão você vai num pátio de uma escola e você só vê as crianças no celular, né? Ao invés de elas interagirem. Essa interação é uma parte, né? Aquele futebol que muitas escolas no Brasil, né, o pessoal joga no intervalo, isso é uma parte do aprendizado, né? Porque vai ensinar a resiliência para quem perder, vai ensinar a determinação para você vencer na próxima vez, coisas que não necessariamente qualquer tecnologia consegue. Então, a tecnologia, ela hoje está numa discussão que eu acho que é muito ruim, que parece que é isso, né? Ou ela é a resolução de todos os problemas, ou ela não serve para nada. E ela não é nenhum dos dois. Ela é um papel, ela tem o papel de ajudar os professores, não a substituir os professores, né? E aí tem muitos exemplos de coisas legais. Você pode fazer com tecnologia no dia a dia. O SAS, por exemplo, as nossas tarefas de casa no ensino fundamental é um jogo. É um jogo que é um jogo de perguntas e respostas, igual qualquer tarefa de casa, só que ao invés de ser só uma tarefa de casa, um jogo de... Desculpa, ao invés de ser só perguntas e respostas, o aluno, quando ele acerta, ele ganha pontinho, ele pode comprar moeda, a moeda ele compra uma dica, ele compete com os amiguinhos dele, ele faz todo o ambiente que a gente sabe que as crianças adoram, então incentiva muito, mas no final das contas é uma tarefa de casa, com perguntas e respostas conectadas com a disciplina que ele aprendeu naquela semana. O resultado disso foi incrível. A quantidade de tarefas de casas que passaram a ser respondidas cresceu muito, porque as crianças gostam de jogar para fazer a tarefa de casa. É muito melhor do que fazer a tarefa de casa tradicional. Quando a gente foi ver a aprendizagem, também se mostrou muito melhor para a aprendizagem para os alunos, porque eles passaram a estudar mais, e óbvio que estudar mais ajuda. Então, tecnologia tem que ser feito, a gente usa um termo no nosso meio, né, que é intencionalidade pedagógica. Tecnologia tem que ser usado em todos os momentos, você sabendo exatamente o que você quer tirar daquele momento. E a decisão é da escola, é do professor, e não necessariamente do aluno. E agora? Porque esse tema da IA tá quente, né? Não sei como é que tem sido o impacto aqui para vocês, enquanto vocês têm visto esse assunto. Não vou nem falar muito, mas quero só um slide para contar por que a inteligência artificial agora ela é muito mais poderosa, então vai desde quantidade de informação que existe, né? Quanta informação existe hoje na internet para você conseguir rodar, a capacidade dos hardwares, né? de rodar muito mais, uma quantidade muito maior de processamento, a custos mais baratos, enfim, tem um monte de coisa aqui. Vamos falar do ChatGPT. Quem já usou o ChatGPT aqui? Levanta a mão, por favor. Quem já testou alguma coisa? Ó, eu vou ser aqui atrevido e falar que todo mundo deveria abrir, tá? Deveria tentar fazer alguma coisa. Tenta fazer alguma coisa. Você vai ter que fazer um discurso? Pede para o ChatGPT gerar uma primeira versão do seu discurso. Ó, ele gera bem. Ele gera bem. Se você der boas instruções, ele gera bem. Até para vocês entenderem um pouco para que serve, onde é que ele poderia ter utilidade. E aí ele faz um monte de coisas. Esses dias meu pai queria saber escritórios de advocacia que eram próximos do escritório dele. Você põe no ChatGPT, me conta 50 escritórios de advocacia próximos da Avenida Paulista. Ele responde para você. Dá para fazer isso de outra forma? Dá.
ele fez isso em 30 segundos. Se eu fosse levantar essa informação de qualquer outra forma que eu conheça, ia me demorar um tempo. Então, ele consegue fazer muitas e muitas coisas. E o ChatGPT e a inteligência artificial, acima de tudo, ele é sobre probabilidade e sobre teoria dos jogos. Ele está sempre presumindo qual é a próxima coisa que você diria, porque ele leu a internet inteira, e para cada frase, para cada contexto que ele existe, ele fala qual que é a coisa mais provável de ser a próxima coisa a ser dita. Então, deixa eu dar um exemplo. Você liga para sua esposa e fala, eu te amo, né? Não é a primeira coisa que vem na cabeça? É isso que ele faz. Se você perguntar, você fala assim, eu estou ligando para minha esposa, eu te e complete, ele vai falar, eu te amo. Mas poderia ser, eu te ligo mais tarde, eu te apoio na sua decisão, poderia ser um monte de coisas. Então, o ChatGPT não pode ser completamente confiável. Ou a confiabilidade dele não é tão alta, porque ele está só arriscando com a melhor tecnologia matemática possível de qual é a próxima palavra. E ele consegue fazer isso bem, mas ele também mente um monte. Então, se você perguntar para o ChatGPT, me diga quem são os brasileiros que ganharam o Prêmio Nobel de Economia. Ele vai responder. Só que não tem nenhum brasileiro que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Mas você obrigou ele a dar essa resposta, e ele procurou o nome de um economista brasileiro muito famoso, porque ele percebeu que existe uma relação entre economistas muito famosos e muito citados. Ele vai lá e vai falar, sei lá, André Lara Rezende é ganhador de Prêmio Nobel de Economia, sei lá, qualquer que seja o economista. Ele vai falar. E essa informação está errada. Então, você tem que aprender, umas coisas que a gente vai ensinar para as crianças, é aprender a usar essa ferramenta. Porque ela não é a dona da verdade, ela, na verdade, mente um monte. E ela tem dilemas éticos profundíssimos. Eu vou dar um exemplo. Teve uma pesquisa que fizeram, um negócio que fizeram nos Estados Unidos, que era o seguinte, nem era o ChatGPT, era um outro sistema que era de fotos. Né? Hoje tem muitos desses de imagens. Né? Aí o que eles fizeram? Era uma menina indiana, e ela pegou uma foto dela e falou assim, dá uma melhorada na minha foto para ela parecer um pouco mais profissional. Tá? Sabe o que o sistema fez? Branqueou ela um pouquinho, afinou um pouquinho o nariz dela e mudou a cara dela. Porque nos vieses que ele aprendeu, as fotos mais profissionais são de pessoas brancas com certos traços que ela não necessariamente tinha. Então, olha o nível de viés que tem nisso. Né? Óbvio que essa pessoa ficou muito incomodada com a resposta. Então, ele faz isso, porque esse é um viés que existe na sociedade e ele replica exatamente todos os viéses que existem. Então, tem uma discussão, inclusive ética aqui, gigantesca para acontecer, ligado ao sistema da inteligência artificial e como é que isso vai ser usado. Agora, não se enganem, não tem controle. Não pensem que a gente vai conseguir parar isso. Não vai parar. A gente vai conseguir aprender com como utilizar isso da melhor forma possível, talvez. Se a gente tiver sucesso como sociedade, a gente vai conseguir lidar com as implicações, mas a gente não vai conseguir resolver. Deixa eu dar uma aceleradinha. Então, no final, né, o ChatGPT, ele não é sobre conhecimento, ele é sobre informação. Ele é um belo reprodutor de informações, mas ele não é uma solução de conhecimento. Eu vou passar um pouquinho aqui. Esse aqui é um tema importante para as nossas crianças. Nesse mundo, cada vez mais, você vai ter esse tema da tal pedagogia da pergunta. Porque na medida em que você consegue ter respostas para tudo, talvez a coisa mais importante é ensinar as pessoas a perguntarem e saber qual é a pergunta correta a ser feita para resolver aquele problema. Então, muitos empresários aqui sabem disso. Né? Talvez as grandes inovações que vocês fizeram, os grandes sucessos que vocês tiveram, é porque vocês fizeram perguntas importantes. Né? As perguntas que vocês fizeram sobre o modelo de negócio de vocês é o que fez a coisa evoluir. Né? E isso é uma das coisas que a gente vai ter que ensinar para as nossas crianças. Vou ter que dar uma aceleradinha aqui, porque o tempo aqui não vai permitir passar por tudo. Isso aqui eu já falei, né? É uma charge que fala, quem ama a inteligência artificial? Todo mundo levanta a mão, né? Quem está disposto a lidar com os dilemas éticos da inteligência artificial? Só quem levanta a mão é o próprio robozinho.
Então, assim, se a gente não se atentar para esse assunto, isso aqui vai ser uma dificuldade para a gente. Voltando aqui à tendência da educação, os mesmos pontos que eu já tinha falado, vou falar só mais 2 informações. Nesse mundo todo aqui, de tudo que eu falei, tem uma coisa que a gente tem que lembrar, é a importância do professor. Tá? Isso aqui é um estudo que também foi feito nos Estados Unidos, pegou 2 crianças com 8 anos, exatamente com o mesmo desempenho, e colocou essas crianças com professores diferentes. Um professor que é considerado de alta performance e um professor que é considerado de baixa performance. A diferença que isso gerou a primeira criança ficou no percentil 90, quer dizer, ela ficou entre as 10% melhores crianças daquela classe, ela era uma mediana e virou os 10% melhores daquela turma. E a que foi para um professor ruim ficou entre as piores, né, nas 37% mais baixas. Então, a função do professor certamente vai ficar cada vez mais importante, né? E a função do professor, ela vai para um outro caminho, que é o caminho dos mentores, né? Larry Passos não jogava melhor tênis do que o Guga, o Bernardinho não jogava vôlei melhor do que o Giba, Nuno Cobra, não sei quem lembra, né? O Ayrton Senna falava, não, o gênio aqui realmente é o Nuno Cobra, né? Que era o preparador físico dele, né? Uma das coisas que o Ayrton Senna se diferenciava é que ele conseguia o tempo inteiro estar correndo a melhor volta dele, né? Porque ele tinha muito preparo físico. Não era necessariamente o melhor piloto do que o Ayrton Senna, mas esses professores, mentores, que conseguem pegar esse mundo, mesma coisa aqui, pensa quantas formas diferentes de você dar um treinamento para um piloto de Fórmula 1 pode existir, infinitas, ou para um jogador de vôlei, infinitas, mas o mentor ele te guia nos caminhos. O mundo de hoje, a educação é a mesma coisa, quantas formas diferentes de você aprender as coisas, infinitas. O professor tem que ser esse mentor para explicar isso, e a tecnologia não vai ser suficiente. Então, para finalizar, vou deixar só um último videozinho para falar exatamente sobre esse assunto. Quanto é 3 vezes 8? O resultado é 24. Qual é a capital da Itália? A capital é Roma. Quem descobriu o Brasil? Qual é a temperatura no Japão? 7 vezes 8. 16 graus em Tóquio, isso na internet 56. Me ensina a fazer conta? Isso está além das minhas habilidades no momento. Pensei que ela sabia responder. Como fazer amigos? Isso está além das minhas habilidades no momento. Isso está além das minhas habilidades no momento. Por que eu preciso estudar? Boa pergunta. Eu acho que eu posso ajudar vocês. Vocês precisam estudar para adquirir conhecimento em arte. Em todos os países do mundo que se desenvolveram e que usaram a educação para isso, a educação era uma prioridade e o professor era um ator principal, preponderante e muito importante. Para a gente também não vai ser diferente. Ou a gente vai ter os melhores professores, ou a gente vai ficar mais ou menos como estamos, relativamente estagnados como país. Obrigado, gente. Presidente, vamos iniciar com o reitor? Obrigado, Rafael, pelas tuas palavras e, por certa forma, nos ajudar a desmistificar a ideia de que é só colocar dinheiro no orçamento e os problemas da educação vão estar resolvidos. É um pouco mais amplo do que isso, né? Muito bem, nós começamos então as nossas perguntas de hoje com o Dr. Gelson Heck, reitor da nossa Universidade de Caxias. Boa tarde a todos, boa tarde professor Rafael, presidente Celestino, parabéns Maristela pelos 35 anos da tua escola, por 35 anos de dedicação à educação. Professor Rafael, primeiro umas considerações, depois uma pergunta singela.
Acho que essa já lhe fizeram, mas eu vou fazer aqui. De fato, no Brasil, 80%, um pouco menos, um pouco mais, da educação básica está na rede pública e 20% na rede privada. Isso é um elemento a nós nos questionarmos sobre os resultados de um e de outro. De fato, nós temos o PISA, estamos perto de 68ª posição no mundo de 110 países, ou seja, é um diagnóstico muito ruim. No IDEB, que é um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil, o nosso estado está abaixo de 6. Perdemos por Santa Catarina, que poderíamos dizer que é uma boa perda até, mas perdemos por Ceará. Isso na educação básica do Fundamental 1 e 2. Quando nós vamos para o ensino médio, nós estamos abaixo do 4 no Brasil. Ou seja, é uma nota muito ruim. Conclusão, a educação está de mal a pior. Se nós formos para a evasão, nós temos no ensino médio quase 50% de evasão. No ensino superior, mais de 50% dos alunos que entram saem. É um país que tem um problema sério a enfrentar. A sua exposição ela está bastante dirigida para a educação e elogio ao professor, não obstante as tecnologias que entram, mas também está enfocada para as escolas privadas que podem adotar essas ferramentas das quais o senhor trabalha. Eu faço duas perguntas. A sua rede, a sua plataforma, está pensando na educação, sobretudo do ensino médio, com a educação à distância, mesmo que não esteja já regulamentada? Está pensando nisso? Como vocês veem isso? E a segunda, como de fato vocês avaliam os estudantes para saber se nós estamos num percentil melhor do que da educação básica pública e não privada? Parabéns, de qualquer forma, sua apresentação foi excelente. Obrigado. Eu vou começar pela segunda pergunta, né, a parte das avaliações. A gente leva muito a sério esse tema de avaliações no SAS, e a gente, inclusive, leva muito a sério a questão quantitativa disso. Então, por exemplo, as nossas avaliações internas de ensino fundamental, elas são muito parecidas com a Prova Brasil, porque eu quero comparar os meus alunos com o resultado que ela tem na Prova Brasil. Os meus simulados do Enem, por exemplo, tem uma estatística que é super bacana, que se eu pego a nota média de uma escola minha nos meus simulados e comparo com a nota oficial que ela vai ter depois no Enem, isso dá uma precisão de 97%. Então eu faço provas muito parecidas exatamente para saber essa diferença. E as diferenças são muito grandes, né? Você pega, por exemplo, o SAS hoje é a plataforma que tem maior número de alunos aprovados via SISU, né? Via o Enem do Brasil. E as nossas médias são muito altas. A gente tem muitas escolas entre as melhores do país. Então, isso é uma coisa muito sistemática. E a gente acredita muito em avaliação, até interessante tocar nesse assunto, porque a avaliação serve para duas coisas principalmente. Primeiro, todo mundo sempre fala, você aprende o que o seu aluno não aprendeu e depois cria um plano de recuperação, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente gasta muito esforço no SAS, que é ter essa visibilidade do que não está indo bem, e aí apontar isso para a escola. Olha, essa parte aqui não aprendeu, você vai ter que retomar, né? A gente vai trazendo sempre essa informação através da tecnologia. E a segunda frente, que muitas vezes as pessoas subestimam, é que, do ponto de vista da neurociência, a gente aprende quando a gente é desafiado, né? Quanto mais desafiado nós somos, mais nós aprendemos. E a avaliação é um momento de aprendizado muito intenso, porque é a hora que o aluno está sendo desafiado. Então, o aluno que leva a sério uma avaliação, ele está aprendendo ali muito mais, talvez, do que muitas horas de aula que ele teve, porque ali que as conexões neurais estão sendo feitas, e ali são as conexões que duram mais tempo. Então, esse é um outro motivo pelo qual o sistema de avaliação ele é muito importante para a gente. Tá? Sobre a primeira pergunta, a gente tem dúvida, tá? Sobre esse tema à distância. A gente até hoje tem trabalhado isso muito mais como uma forma de acesso. Então, imagina que eu tenho uma escola, a gente está falando de novo ensino médio, né? Por exemplo, eu tenho uma escola com uma turma só, numa cidade no interior. Eu não consigo trazer todas as perspectivas do novo ensino médio para essa criança, porque eu não tenho dinheiro para colocar todas essas turmas. Então, nessa perspectiva, a gente já fez algumas coisinhas sobre isso. Mas a nossa percepção é que os resultados, dado o nível de disciplina que esses alunos têm, ele é muito pior.
Porque o aluno do ensino médio ele não tem a disciplina, ele vai ficar com a câmera fechada, ele não vai prestar atenção. Então, a educação na educação básica ela é muito importante ser feita presencial, olho no olho, saber o que está acontecendo. Então, até hoje, a gente não viu um modelo que funcione. Não quer dizer que não possa existir, mas até hoje, com o nível de disciplina que a gente encontra dos nossos alunos, a gente não achou ainda um modelo que funcione. Muito bem. Tem inscrito aqui a professora Bruna Volpato, que é presidente do Simpré. Bruna. Boa tarde a todos. Então, parabenizo a Caminho do Saber, né, especialmente a Maristela e a sua família. Em nome do Simpré, gostaríamos de deixar uma reflexão diante de tudo que o palestrante nos falou hoje, né, e nos mostrou um pouquinho do que nós vivenciamos, né. Nós gostaríamos de refletir junto com vocês e que o palestrante pudesse falar um pouquinho disso. Como fica a educação infantil diante de toda essa evolução que estamos vivendo, sem deixarmos de lado a nossa essência e o que constitui as nossas escolas como o primordial na educação infantil. Legal. Educação infantil é outro tema que a gente geralmente olha muito menos do que deveria, e tem muitos estudos que mostram como a educação na primeira infância ela é um grande determinante do sucesso dos alunos. A educação infantil, na nossa visão, inclusive, é a que menos deveria estar aberta à tecnologia nesse primeiro momento, tá? Porque as crianças elas têm que aprender a fazer as coisas motoras, então é importante que você tenha um equilíbrio bem pouco de uso de tecnologia. A gente acredita que a tecnologia ela vai ser utilizada cada vez mais, né, conforme a criança vai ficando um pouco mais velha, e aí, um caso ou outro, a gente mesmo tem uma solução lá de joguinhos para a educação infantil que funciona, mas essa proporção ela vai crescendo ao longo do tempo. Ela começa pequenininha na educação infantil e vai crescer muito até o ensino médio. Então, eu acho que sobre essa perspectiva, a tecnologia não é a grande motriz da mudança da educação infantil. A grande motriz é que a educação infantil ela ainda em muitos lugares, visto como uma educação, quando é mais novinha, é quase que uma creche, né? Então, é feito só para deixar a criança lá para o pai poder trabalhar. E aí, isso aí é um desperdício muito grande do tempo dessas crianças, né? Então, às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, não, mas a minha filha, meu filho vão para a educação infantil para brincar. É para brincar mesmo. A diferença é que a brincadeira tem que ter intencionalidade pedagógica. Então, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que a gente faz, né? A gente tem lá uma sequência pedagógica que a criança ela coloca uma roupa molhada num varal e vai brincar e discutir, né? Tudo uma brincadeira, e no final vão discutir por que essa roupa vai secar. Como é que faz para secar mais rápido? Isso aqui está dentro de uma brincadeira, né? Não é uma coisa que ela vai sentar e discutir por hipótese, mas ela vai falar, tem o sol, tem o vento, e aí ela vai conectando as coisas e vai entendendo que as brincadeiras elas têm intencionalidades por trás do que eu estou querendo trazer. Então, isso faz a educação infantil mais difícil, porque é muito mais fácil quando você tem ali um roteiro. Aqui o roteiro da aula de matemática, vou ensinar esse conceito, mandar uns exercícios e isso aqui mais ou menos se resolve. Não, a educação infantil você tem que trabalhar através da ludicidade, a capacidade das crianças de aprenderem coisas que são importantes. Isso é muito mais difícil, mas muito mais difícil. Então, a educação infantil ela é um desafio muito grande, porque a maior parte das escolas não consegue fazer esse tipo de trabalho. Rafael, eu tenho várias perguntas aqui no nosso Slido, e depois eu te peço a gentileza, a nossa assessoria te encaminha, que tu possa responder diretamente para cada um dos nossos perguntadores. Tem uma em especial, que nós falamos aqui em diversos momentos, que diz respeito a como voltar a desenvolver nos adolescentes o desejo de serem professores, para que tenhamos uma perpetuidade na formação de profissionais da educação. Essa é difícil. Eu recentemente fui num colégio lá em São Paulo, que é nosso parceiro, que é um dos colégios mais tradicionais de São Paulo, chamado Dante Alighieri, né? E eu fui lá fazer um evento, italiano, inclusive, né? Achei que aqui tem uma grande colônia, né? É o colégio mais tradicional dos Jardins, que é um bairro muito nobre lá de São Paulo e tal. E eu vi lá vários alunos
que são da elite de São Paulo, que muitos deles, né, têm uma condição econômica muito grande, falando que queriam ser professores. Eu falei, mas que curioso, mas por que será? Né? E fui conversar. Né? Primeira coisa, porque eles foram inspirados pelos professores deles. Eles enxergam os professores deles como modelos, né? Professores que conversam com eles, fazem trabalhos com eles, discutem coisas. Né? O professor mentor, ele é muito mais inspirador do que aquele professor que só chega a dar uma aula, ensina matemática, cobra o exercício e faz a prova. Né? O professor mentor, ele é muito mais aspiracional como carreira. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa. O segundo ponto, naturalmente, que passa um pouco pelo modelo de remuneração. Esse é um colégio, né, de elite, paga muito bem seus professores. Então, aqueles alunos também enxergam ali, olha, se eu fosse professor aqui do Dante, eu teria uma condição de vida boa. Né? Acho que isso, obviamente, também é uma condição importante. E eu acho que e de forma geral, vai passar, em alguma medida, por um pacto social do Brasil de que a educação é importante. Assim, hoje não existe esse pacto. Assim, não existe, você perguntar para a maior parte da população se a educação é uma das coisas mais importantes. Vê se alguém olha, por exemplo, na hora de eleger os seus representantes, quantos por cento das pessoas levam em consideração as propostas de educação que os representantes estão trazendo? Muito poucos. Então, não existe esse pacto social de que a educação é importante. E aí, como não existe, a pessoa prefere ser jogador de futebol, prefere, né, outras atividades que ele acha que são mais nobres, que estão mais no dia a dia dele, ser influenciador, ser um monte de coisas que hoje parecem mais em evidência, porque eles não entendem a educação como uma coisa tão importante. Então, eu iria por esses 3 pontos. Professores mais aspiradores, tem, obviamente, uma questão de remuneração e um pacto social para entender a educação como algo importante. Pode ser no país, mas pode começar numa cidade, pode começar num bairro, pode começar em qualquer lugar, essa perspectiva. Rafael, mais uma vez, muito obrigado por ter colocado luz num tema que embora nós tenhamos um pacto social a respeito, mas acredito que seja uma das tantas unanimidades que o Brasil tem e que, infelizmente, não avançam. Muito obrigado por ter contribuído, obrigado por ter escolhido estar na SIC Caxias nesse final de manhã de hoje. E te devolvo, então, para que tu conclua com as tuas considerações finais aí. Não, só agradecer, presidente, o convite. É sempre um prazer conversar com a sociedade, né, para entender um pouco esse tema de educação. E fico à disposição. Eu sei que, né, tem algumas outras perguntas, depois me mandem que eu certamente respondo. Estou à disposição para conversar. Muito obrigado, gente, pelo espaço. Muito obrigado a todos por estarem aqui conosco mais uma segunda-feira. Até a próxima segunda-feira e uma ótima e produtiva semana a todos. Obrigado.